Shalom, shalom, meus amados. Hoje eu quero falar sobre sonhos são armas espirituais. Eu quero consagrar esse vídeo em Jó 33, 14 e 15, que diz assim: Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visões durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Meus amados, os sonhos são armas espirituais. Os sonhos não é para você temê-los, mas é para você usá-los em seu favor. Eu acredito que uma das armas poderosas e também perigosa, certo? Até, a gente também tem dons e tudo, essas ferramentas. Nós vamos falar de arma dura aqui. Meus amados, os sonhos, eles são instrumentos de Deus para que você venha vencer aqui na terra contra as forças do mal. São arma, é uma arma. Imagina, por isso que eu falei, é poderoso, mas também é perigoso. Porque, então, você vai usar uma arma a seu favor. E se você não entender, e se você não capturar o que Deus está dizendo para você, isso se vira contra você. Aquela arma se vira contra você. Imagina. Meus amados, a igreja, ela tem o maior armamento de guerra, o maior, o mais poderoso, mas não usa, ou não querem usar, ou acostumaram com feijão com arroz, por isso que não recebem o que está exposta à mesa, o que Deus tem para ela. A igreja, ela usa alguns, mas não todos. Não é todo mundo que usa essa arma. Não é todo mundo. A igreja acostumou com... Não, quando eu falo igreja, eu não estou colocando todas, tá? Mas sabe o que eu percebi? Que as pessoas estão cansadas da mesmice. Elas querem mais fundo, elas querem buscar mais a Deus. Eu não consegui responder, às vezes não consigo, mas eu chorei tanto. Eu falei, Senhor, o teu povo está sedento. O teu povo está sedento, sabe? E quando vem os comentários, Kathleen, eu quero buscar mais a Deus, eu preciso romper. Eu tenho certeza que essas pessoas vão a uma igreja, eu tenho certeza. Ou, tipo, comenta o sonho com alguém, e essa pessoa desfaz até líderes, né? Então, assim, os sonhos, eles não são para te amedrontar a vida toda. Por mais que ele mexe com a tua estrutura, ele mexe com você. Meus amados, lá em Efésios fala das armaduras de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus. Em Efésios 6:11, né, fala de revestir de toda a armadura de Deus. Aí ela fala do capacete de salvação, da couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com as botinas do Evangelho da Paz. Cada tradução fala de um jeito. Mas, lá embaixo, acredito que é 6:18, fala... O apóstolo Paulo fala em orar, para orar em espírito. Espírito está escrito com E maiúsculo, certo? Com E maiúsculo. Em todo tempo, em toda ocasião, ocasiões. Mas vai até um certo ponto. Não fala muito sobre essa armadura. É uma das armaduras que não cabe nesse vídeo. A gente está falando das armaduras de Deus.
E a gente está falando dos sonhos. E a gente não pode deixar de falar do jejum. Então você fala para mim, se a igreja usa todas elas. O maior armamento de guerra, certo? Nós fomos chamados por Cristo. Deus, o que acontece? Mostrou destinos para pessoas, homens da Bíblia. Abraão, Jacó, José. Deus mostrou destino. Imagina José, naquele sonho, contou para os irmãos. Por isso que a gente fala, é perigoso, é poderoso e também é perigoso. Certo? É perigoso. Só que também, lá na frente, Deus usa todas as circunstâncias, certo? Deus esteve com ele, a graça de Deus estava com ele, e aí, um dia, ele foi chamado para interpretar sonho. Um sonho de Faraó. E ele estava onde? Ele estava no palácio? Não. Ele foi chamado. Meus amados, por que eu estou falando de Efésios, de sonho, de Efésios? Por quê? Os sonhos. Dependendo do sonho. Meus amados, o que Deus mostra em sonhos? Mostra o teu destino, como mostrou para esses homens, certo? Por que o sonho é uma arma espiritual? Porque lá em Deuteronômio fala que nós temos inimigos do nosso destino. O inimigo do nosso destino, do seu destino, ele nunca vai deixar, ele não vai deixar você entender o teu propósito, o teu chamado, a tua missão. Você não foi chamado só para ser salvo, porque se for para ser salvo, então você aceita Jesus, se salva e já pode ir. Mas você tem uma missão e não é sobre você, é sobre pessoas, porque é o que Deus mais ama. Então, o sonho, visão, tá? É uma arma poderosa para que você venha descobrir o seu destino, o que Deus quer para você, o que Deus tem para você. Por quê? Porque nós temos inimigos do nosso destino, certo? Vamos usar a verdade. Deus é o mais que está interessado em te mostrar a verdade, o que está à sua volta. A mente, eu uso o capacete, eu estava orando e Deus estava me dando a revelação sobre isso. A mente, como nós temos que se revestir todos os dias dessa armadura. A mente, imagina, o maior campo do inimigo é a nossa mente, a tua mente. Certo? Então, sentimento, emoções, a sua mente, o escudo da fé, meus amados, Deus te fez uma promessa, certo? Deus te mostrou um sonho que vai fazer, que você vai ter o melhor casamento, Deus está preparando algo para você, Deus vai te levar às nações, Deus te chamou para multidões, certo? Mas você recebeu promessa. Nossa, aí você ficou animado, aí você até anotou, muitas pessoas anotam. E o que acontece? Só que depois disso, acontece tudo ao contrário. É assim, tá? É assim. Comigo foi assim. E com você pode ser diferente. Eu nunca vou falar assim, não, é isso e pronto. Não. Aí o que acontece? Deus vai lá te dar promessa. E começa a acontecer tudo o contrário. Você começa a ficar sozinho, aí você vai pro deserto, aí Deus vai te ensinar, Deus vai forjar teu caráter, você vai aprender com Deus. Aí a fé é uma arma. E quando você deixa de acreditar no que Deus te prometeu,
a visão que ele te deu em sonho. Certo? É só você que pode anular essa promessa. Quando você não tem fé e convicção de quem é Deus e que Ele vai fazer, e você entra com dúvida no campo do inimigo, você perde. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo. Eu gosto de conversar, né, gente? Vou dar exemplo. Uma moça me procurou uma vez. E ela falou assim, olha, Kathleen, eu queria uma resposta e tudo. Ela tem, né, trabalha no ministério. E eu falei, tá bom, conta. Aí ela falou, mas eu tenho sonho. Ela tava esperando uma resposta de um rapaz, né, tá. Aí me contou o sonho, eu tenho certeza, né, que ele é pra minha vida. Eu falei, pelos sonhos. Aí chegou um tempo, sempre eu acompanhando ela, né, sobre isso, a gente vai pegando carinho. Passou um tempo, ela falou bem assim pra mim, olha, Kathleen, eu vou falar uma coisa pra você. Eu dei até final do mês pra Deus, eu dei um prazo pra Deus. Se ele não me responder, eu desisto de tudo. Eu falei, meu Deus, eu todo esse tempo eu tô esperando uma promessa de Deus. Eu nunca coloquei Deus na parede dessa forma. Eu pensei comigo, né? Mas tudo bem. Eu falei assim, peraí, em vez de você colocar Deus na parede, por que você não pergunta para Deus aonde está a raiz do seu problema? E você vai sonhar em nome de Jesus. Porque fica ansiosa, a alma fica agitada. Não sonha mais, não sonha. Duvida das coisas de Deus. Pois ela teve um sonho. Deus levou ela lá no passado, consagrado naqueles lugares, certo? Participou daqueles lugares. E ela sonhou com uma entidade, que ela foi consagrada e tudo, rindo dela, certo? Como que uma pessoa tá buscando? Você vê o destino dela, você vê lá atrás, a pessoa fez o que fez, na ignorância. Todos nós fazemos. Mas ela acha que se batizou. E ela agora vai viver tudo. Não. Deus levou ela lá atrás. E aí ela me confessou coisas. E eu falei, irmã, mas eu já participei de escola de libertação, já fui ministrada sobre laço de alma. Laço de alma é uma coisa. Ela não aguentou esperar. E eu comecei a orar por ela. E ela não aguentou. Ela precisando de libertação e o rapaz com depressão. E, meus amados, ela saiu da rota de Deus. Deus é um Deus que muda rotas. Ele não quebra princípio. Ele é um Deus que muda rotas. Muita gente deixa... Eu vejo muita pregação assim, você não querendo, Deus vai fazer. Mas eu já vi muita gente perdendo promessa por não ter acreditado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus mostrou algo para ela. Entendeu? Deus, ele vai sempre te mostrar a verdade, quem está te prejudicando, o que o inimigo está preparando para você. Se você está despreparado, aí você vai sonhar com calçado, aí você vai sonhar se machucando. Você estava despreparada para entrar em certos lugares, porque é o lugar que você acessa, aquele lugar está tomado pelo maligno, pelo mal, por espíritos. Então você precisa o quê? Conquistar aquele lugar. Deus vai te falar, uma vez Deus falou assim para mim, você não consegue ultrapassar daqui, porque é uma resistência, você precisa jejuar 21 dias. Em sonho. E uma vez Deus me disse assim, enquanto você estiver desse jeito, eu não vou fazer na sua vida o que eu tenho para fazer. Meus amados, eu não estava em pecado, eu só estava orando.
E mesmo sem entender, porque eu gosto de orar em línguas, gosto. Essa é uma arma que eu também gosto. Eu falo que é uma das armas também poderosa. Só que os sonhos é todos os dias. Eu não estava em pecado. Falei, Senhor, mas eu entendi, eu não estava no centro da vontade de Deus. Eu não estava. Por quê? Porque eu falei, Deus, eu acho que eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero negócio de chamado. Eu acho que isso... E Deus veio falando em sonho comigo. Então, como que sonho? O diabo, ele não gosta que você sonhe. As maiores batalhas espirituais que eu passei foi insônia, para que eu não vinha sonhar. E teve sonhos que eu esqueci, e que quando eu ia para a oração, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu sei que eu sonhei, mas eu não lembro. E quando eu orava, mas eu ficava em silêncio, quietinha, que é difícil, aí ficava quietinha. Eu lembrava, vinha na minha mente, e eu falava, yes! Eu falava, Espírito Santo, obrigado, e eu saía feliz daquela oração, por aquela revelação. Certo? Quando a palavra de Deus, a gente não pode esquecer também, a gente não está falando de todas, ela é uma arma espiritual. Você usar a palavra, certo? Quantas pessoas têm sonhos com um versículo, que você vai passar por aquilo? Deus, ele te avisa que você vai passar por tribulação. Deus, ele te avisa quem é traiçoeiro, quem está te traindo, aquela conexão que não é para você. Deus te avisa quem é o seu pastor que está pondo a mão na sua cabeça. Deus te avisa sobre a sua igreja que você está indo. Deus te avisa sobre o irmão que está do seu lado. Deus te avisa sobre o seu marido, sua esposa. Deus te revela o teu destino e sonho. Você que não sabe nada do seu destino, você está passando o maior perigo. E eu vejo muitos comentários. Eu sonho muito. Glória a Deus, que graça de Deus. Mas você precisa interpretar. E para acontecer algo na sua vida, você precisa entender. Deus entendeu que Abraão entendeu o que Deus ia fazer na vida dele. Você precisa entender. Você precisa acreditar. Se você duvidar e querer ir para uma batalha espiritual, você vai perder. Você vai vir com retaliação. Também sonhos contados. Tem sonhos que você não deve abrir a boca para ninguém. Para ninguém, nem para ninguém. Tem sonhos que eu já tive, que o Senhor falou para mim, se você abrir a boca agora, isso vai se virar contra você. Não são todos, tá? Porque eu tenho minha irmã e eu gosto de contar os sonhos, e a maioria é uma pessoa de confiança. E o Senhor fala assim, agora não. Você não vai contar. E tem vezes que eu falo assim, Senhor, na oração, eu sonhei assim, assim. As pessoas falam, quietinha, ora em línguas. Tem hora que Deus não deixa nem eu falar. Ora em línguas. Porque eu entendi que aquele sonho é algo, uma revelação de Deus para minha vida. E que se eu contar, por que é oração em línguas? O diabo não entende. Isso não é muito falado na igreja também. O diabo não entende a oração em línguas. A gente não tá falando, tem uma pessoa que falou no vídeo, como assim, gente, oração em língua? A pessoa não é ensinada ou não teve a revelação da palavra. Como assim? Isso é do Espírito Santo. Esse é um dom dado pelo Espírito Santo, tá? A gente tá falando de dom, a gente tá falando de edificação. Esse aí ninguém entende e não precisa. Agora, dom de variedade de línguas, sim. Aí é dado pelo Espírito Santo. Quando você
Tá orando normal. Ora, mandarabassudo. Quando você tá orando, o seu espírito ora. O que acontece? Só que as línguas mudam. Você não queria orar aquilo, as línguas começam a vir. Só que você sabe que você está enfrentando uma guerra, uma batalha espiritual. E não é você vê que não é você vê que veio muito mais forte que você, e aquelas línguas você está repreendendo, você está lutando, você está guerreando. Esse é o dom de variedade de línguas. E em sonhos, muita gente sonha. Então, nos sonhos está tudo. Você recebe dons, você tem revelação do seu destino de promessa. Tem. Quantos de vocês têm promessa? Mas deixaram de acreditar, que acharam que era algo da sua cabeça, porque veio tudo ao contrário. Porque você entrou numa escola de Deus. E Deus está te forjando, Deus está te preparando para algo. Então, os sonhos, porque eu já falei em outros vídeos que muitas vezes se virou contra mim, porque eu falei na hora errada, eu falei para pessoas erradas, eu falei em ambiente errado, eu não suportava os sonhos, e eu falei, e aquilo se virou contra mim, eu passei a maior batalha. E hoje, Deus me ensinou. É uma arma poderosa. Os sonhos são inegáveis. Pessoas que falam pra você, irmã, isso é coisa da sua cabeça. Irmão, não é possível. Mentira. Pessoas que não sonham, pessoas que não teve, não é que é mentira. Vamos dizer, é o que o inimigo coloca na mente delas. Ou elas não tiveram experiência com Deus? Elas não acreditam naquilo? Você que acorda cansada, que, eu não aguento mais sonho, não aguento. O seu espírito capturou o que está nas regiões celestiais, certo? Imagina você recebendo tanta revelação, mas você não ora tanto, você não tem intimidade com Deus, entendeu? E dependendo, lembra das revelações, dos níveis de revelações, ele vai vir como impacto. E dependendo de uma revelação que você tiver, e você não tiver firmado na rocha, que é Jesus. Jesus é o centro de tudo. Jesus, Yeshua. Se você não tiver firmado nele, você não suporta. Quantos sonhos você já teve lá no passado e que hoje você tem e você está firme nas revelações? Mas você precisa pegar e interpretar, discernir, para que você venha agir. E Deus falou assim para você: agora é tempo de você ir. Agora é tempo de você ficar. Não entra nesse serviço. O seu filho está fazendo coisa errada. Certo? Você está despreparado ainda para entrar nisso. Então, Deus começa a te revelar tudo em sonho, mas você... eu sonho. Não adianta você falar para mim assim, eu sonho. Mas o que você executou, você recebeu, interpretou e executou? Acreditou? Não, eu contei para todo mundo. Eu contei lá pra vizinha, eu contei lá no ministério, mas contei. Você soltou no ar. Você soltou. Entendeu? Só que espera que daqui uns dias isso vai vir contra você. Ainda mais quando é promessa, quando não era pra você ter contado para aquela pessoa, porque você não sabe o coração da pessoa. Meus amados, os sonhos são armas de Deus. Leia a história de Abraão.
a história de José, leia a história de Daniel e tantos outros, Jacó. Deus revela destino, sim. Deus aponta o teu destino. Mas aí você vai ter que se revestir. Efésios, você precisa se revestir todos os dias com as armaduras de Deus, não com as tuas, de Deus. E também jejum. Você que ora em línguas, ore em todo o tempo, tá? O diabo não gosta desse assunto. É por isso que vem tanto ataque e afronta nesse assunto. E os sonhos, certo? Você precisa interpretar, você precisa. Quando você captura uma revelação, você é o alvo do inferno. É isso que acredito que eu queria que você entendesse o vídeo todo. Certo? Você é alvo do inimigo. E graças a Deus por isso. Você é alvo do inimigo. Você tem armadura, você tem o Espírito Santo. Você tem as armaduras de Deus. Não faça um jejum que o diabo vai rir da tua cara. Certo? Mas faça um jejum que vai doer em você. Eu já fui muito liberta em jejum. Muito. Certo? Então, a gente tem as armaduras. E o que o diabo não gosta de tudo isso. Intimidade com Deus. Se você usa as armaduras de Deus, você está em intimidade com Deus, você está em jejum. Aí fala, irmão, esse sonho foi ataque espiritual. Irmã, e Deus revela lá sobre a tua esposa. Ou Deus revela lá com a sua família, ou lá no seu emprego. Não, irmão, isso aí é só para trazer intriga. Isso aí não, irmã, ora, repreende, você vai lá, tá repreendido em nome de Jesus, faz aquela oraçãozinha. Tipo, você não dá muita importância, você precisa crer mais em sonhos, certo? Eu já vi muitas pessoas padecendo. Muitas pessoas, e Deus avisou. Muitas. Meus amados, eu quero deixar aqui, tá? Esse vídeo. Ao mesmo tempo é poderoso, os sonhos, mas também é perigoso. Se você está com dificuldade, se você... Nossa, Deus me revelou algo, pede a segunda vez e a terceira vez. Seja para mudança de destino, tá? Tem também sonhos que Deus vai falar para você que você precisa conquistar territórios. Tem isso também. Eu poderia fazer, acho que 2 horas aqui de vídeo falando sobre isso. Que Deus vai falar para você conquistar, que você ainda não venceu, porque ali ainda você não teve uma conquista, tá? Você precisa conquistar aquele território. Entende? E é isso, meus amados. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas eu quero deixar esse vídeo aqui. Não ignore os sonhos, use a seu favor, não tenha medo, busque, se revista em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que Deus venha tirar as escamas dos teus olhos e venha trocar as tuas armaduras cansadas, desgastadas. E que venha te dar armaduras novas para esse novo tempo que você vai viver. Para esse novo tempo que você vai entrar. Para conquistas de territórios. E que Deus venha te renovar e te dar revestimento e que você venha usar essas armaduras. E você que está com essas armaduras já desgastadas, o Senhor venha trocar em nome de Jesus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus, curta, compartilha, se inscreva
Que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima. Amo a vida de vocês.